Ainda demora uns 5 segundos até entrar, por isso que a gente fica assim. 42ª edição da Feira do Livro de Uruguaiana 2018, e vamos conversar com a escritora, minha professora, tenho que confessar, né? Ela não gosta de chamar de professora, não. Mas a minha professora Valéria Cirro. A Valéria, eu conheci há pouco a Valéria, em função da oficina que ela tem, né? Que ela ministra já há algum tempo. Mas eu sei que tu tens um longo histórico com a Feira do Livro, né, Valéria? Muitos anos. Muitos anos batalhando pela feira, né? Muito tempo mesmo. Adoro, isso aqui é a minha casa. Quando tá montado aqui, eu me sinto em casa. Outro dia, conversando com o Luciano desses artes, que é historiador, né? E ele também é um grande colega nosso da oficina, né? Nosso colaborador especialíssimo. E ele comentou assim comigo, assim, a Valéria foi emancipada pelo pai para poder publicar um jornal. É verdade, eu era bem guriazinha. Então, quer dizer, desde jovem já tinha interesse em escrever, em publicar. Louca pro jornal sempre. E foi aí que foi uma vitrine que eu mesma abri para me expor ali. Porque eu escrevia, eu tinha uma coluna, fazia o editorial, tinha minha própria coluna. E foi um jornal que não tinha compromisso nenhum com a notícia. Era um jornal só cultural. Então eu consegui um monte de escritor, tinha o Jaime Cimente, a Verione Molina, gente que colaborava com o jornal e era só cultura. E eu escrevia também. E durou muito esse jornal, muitos anos, mas aí eu tive que parar porque eu tive o meu primeiro filho, era uma gravidez meio complicada, mandaram eu encerrar. E era feito a martelo, né? Era eu e eu. Minha irmã me ajudava, eu tinha uma sócia que foi embora e eu fiquei. Aí eu tive que parar. Mas era o prazer de fazer, né, Valéria? Sim, o importante é que tu fazia também do teu jeito. Eu não sei se era essa questão de tu querer fazer porque tu queria fazer do teu jeito. Do meu jeito. E como ele tinha bastante reconhecimento, tinha um monte de assinantes e tal, até alguns políticos resolveram dar uma injeção, mas eu não queria. Eu digo, não, eu quero que o meu jornal não tenha vínculo nenhum com partido algum, eu quero falar o que eu quero. Como é que ele se chamava? Expressão da Terra. Expressão da Terra. Aí eu parei com o jornal, encerrei, fiquei muito entristecida com isso, mas foi logo, no mesmo ano, que o Fred Marcovitch me chamou para ficar com a parte cultural do jornal, que era o Pampiano na época. Sim. Aí, quando ele passou para a Tribuna, ele me levou junto, e daí eu não parei mais de escrever em jornal. Como começou esse teu amor por escrever? Assim, já se descobriu escritora muito jovem? Desde criança, eu fazia livros, assim, folha de papel sulfite, novelas, tudo. A minha mãe adorava mostrar para as amigas. Eu escrevi sempre, desde pequenininha. Eu desconfiava, assim, será que não? Daí eu falei, não, vou botar no meu jornal, vou me apresentar aqui, vou ver o que acham. E daí gostaram. Naquela época eu escrevia muito, era causo. Eu adoro causo de galpão, né? E daí deu certo. Um dos teus livros, inclusive, é sobre causos, né? Contos e Causos Uruguaianos. Contos e Causos em Uruguaianês, que eu lancei, acho que em 2011 ou 2012, não lembro. Foi o meu primeiro. 2012. Eu sei porque eu tô com ele. A Nilza me deu um exemplar para me ler. Eu disse, eu tô procurando o livro da Valéria. Eu acho que na biblioteca tem. A Nilza, não, pode deixar que eu consigo um para ti. Eu nunca sentei para escrever livro, né? Sim. Pois é, então, como é que foi essa história do livro? Assim, tipo, a emoção de escrever o primeiro livro, tu desejou, não, agora tá o momento... Eu não tive essa emoção porque eu nunca sentei para escrever um livro. Nunca fiz isso ainda. Estou fazendo agora, só agora. Porque todos os meus livros foram coletâneas do que eu escrevi em jornal. Sim, perfeito. Então, naquela época, a editora Proa me chamou e falou, Valéria, vamos lançar um livro teu. Eu digo, não, eu não vou escrever livro nenhum. Ele, não, o livro está escrito. Deixa que eu vou fazer uma garimpadinha aqui, vou pegar os teus contos, os teus causos aqui, a gente lança o primeiro livro. E eu nem vi quais eram os contos que ele tinha escolhido e nem os causos.
nunca fui muito fiscalizar nada. E a Pro me apresentou o livro, que é esse. Eu digo, então, vamos embora então, né? Está pronto. E como é que foi o feedback, assim, do pessoal, começando a comentar e tal, do teu livro? Assim? A minha surpresa foi... Todo mundo me conhecia já pelo jornal. Sim, pelas tuas crônicas. E o que me admirou mesmo foi o lançamento do livro, que eu fiz uma coisinha bem simples. Mais simples, assim, E o meu pai queria que eu fizesse no Tamandaré. Eu digo, não, pai, que no Tamandaré é enorme, vamos fazer uma coisinha menorzinha. E ele, não, mas é que aqui fica mais bonito. Tá, daí eu fiz só na pecinha ali, no salãozinho da frente. E encheu, foram mais de 400 pessoas. Eu disse, o que é isso? A fila não parava, porque horas eu tô gravando, eu digo, ai meu Deus, gostam então um pouquinho do que eu escrevo, fiquei feliz da vida. Aí eu comecei a ganhar um pouquinho de confiança, né? Sim, claro. E o próximo livro foi qual? Aí o outro livro também aí foi Crônicas, porque crônica, para mim, é mais fácil de escrever. É natural, assim. O conto a gente senta e pensa, né? Tem que criar, tem um exercício criativo muito maior do que a crônica. A crônica é escrever um ponto de vista sobre alguma coisa, fica mais comum. Sabe o que é encantador na tua crônica? Eu gosto muito de crônica, assim. E eu admiro muito o Antônio Maria. Em 1950 ele escrevia muitas crônicas, só que ele usava muito do humor. Então, até hoje é atual em função disso, né? Assim, mais a sátira, a crítica mais... Né? E as tuas crônicas, ela tem mais poesia, tem mais imagens, assim, que encantam, né? Quer dizer, tu fala de algo que nós todos conhecemos, mas de um ponto de vista que nós nunca tínhamos visto, né? E isso que encanta, eu não sei, isso Quer dizer, tu se inspira, é coisa natural, acontece, tu deixa fluir. Como é que é esse processo criativo? Eu me exponho muito na crônica, né? Eu me exponho muito. As pessoas ficam impressionadas comigo, dizem, Valéria, olha o que tu falaste nessa crônica de ti. Deixa eu falar mal de mim, eu falo só mal de mim mesmo. E eu falo muito mal de mim. Então, a minha crônica, eu acho que é isso que cativa muito. Eu tenho muitos leitores, eu acho que é justamente por isso, por me desnudar muito, por falar a verdade, falar dos meus medos reais, dos meus traumas reais, das minhas misérias emocionais, de milhões de coisas que normalmente as pessoas não estão muito dispostas a expor, a entregar isso. E eu acho que isso acaba o leitor se identificando com isso também, porque ninguém fala sobre essas coisas assim, dessa forma. Ninguém fala. Eu acho que é isso aí que eu acho que eu mantenho, assim, eu tenho muitos leitores, agora com o Fronteira Oeste da Zero Hora, eu já estou mais longe em outros lugares, em outras cidades, mas eu vejo que é mais por isso. Eu gosto do que eu escrevo, porque eu escrevo primeiro que eu não me rebusco. Sim. Eu não gosto de falar de política, acho que já tem muita gente falando. Temas polêmicos também, não. Então é aquela coisinha do cotidiano mesmo. Eu acho que isso aí cativa muito as pessoas. Então, a minha técnica, eu acho, para atrair o meu público bom, os leitores, eu acho que é isso. Legal, eu acho que o pessoal se identifica muito com o teu texto, gosta muito, porque ele flui facilmente. Eu já fiz 2 livros de crônica, né? Foi a Expressão da Terra, o Santo de Casa também, foram tudo edição esgotada, graças a Deus. Eu só tenho os meus acervos para alguma exposiçãozinha. Depois eles voltam para mim. Mas tenho um prontinho já, prontinho para ser lançado, que é o Abril em Flor. Isso aí, todos esses daí já saí da Proja, estou com a Via Pampa. Sim, a Via Pampa da Nilza. Aí a Via Pampa eu já fiz a Expressão da Terra, o Santo de Casa, todos os meus livros das oficinas também pela Via Pampa. E é isso que eu quero conversar contigo também. De repente tu se descobre, não vou usar o termo professora, né? Vou usar o termo facilitadora. Né? Se descobre facilitadora de novos escritores. Como que surgiu isso, assim? Como é que de repente se vê nessa posição de ensinar o que sabe, né? Isso aí começou em Porto Alegre, mais timidamente, para as pessoas que conheciam o meu trabalho. E depois eu vim para Uruguaiana em 2000 e... Eu sou terrível com datas. Eu também. 2014, eu acho, 2015. Comecei a fazer, não tenho bem certeza se foi 2014, 2015, eu comecei a fazer, quando eu voltei para morar aqui, eu comecei a fazer uma oficina em casa.
Primeiro para crianças, que eu nunca mais vou fazer. Não dá certo, não tem jeito para isso. Depois eu fiz para adultos, sem lançar livro. Na minha terceira oficina, daí contando com a das crianças, eu falei, não, eu vou lançar os meus iniciantes. Vou lançar, foi um desafio. E foi assim que surgiu Palavra Acesa, que foi o primeiro livro que eu publiquei. Resultado da oficina. Da oficina. Depois, eu quis ser mais ousada ainda e fiz No Rastro do Tempo, que foi aí sim, do mesmo jeito que está sendo agora, tratar sobre as histórias de Uruguaiana, tipos populares, com construção tema proposto, da ponte. com tema proposto para os alunos, então, desenvolver aquelas... A ficção baseada em fatos reais. Isso é Às vezes o fato real é tão fantástico, que não tem ficção nenhuma. Sim. Eles só contam a história como realmente aconteceu, né? Daí tem mais graça ainda. E daí a gente começou a trabalhar dessa forma. E esse No Rastro do Tempo 2 é também na mesma linha, tu sabe. Que a gente está tratando. E assim, ó, como é que tu vê o acompanhamento deles, assim, do resultado deles, assim, É uma surpresa maravilhosa, porque pegam muito rápido, né? Eu digo, meu Deus do céu, só tem gente boa perto de mim, porque tem gente que forceja, né? Para escrever um conto. Mas não, nos primeiros encontros, nos primeiros exercícios, já surgem contos lindíssimos. A gente vê o resultado, assim, que realmente preenche bem a proposta da oficina, porque eles realmente voltam, né? Voltam tem sempre. Muitos veteranos nessa última edição. Tem. E alguns até ficam de fora, porque não tem como. Sim. Eu, por exemplo, dessa vez foi 24. Não tenho condições, 24, assim, se não é... Graças a Deus eu tenho ajudas, né? Sim. O general, a organização, o Leal. O general Leal. Sem ele, que é todo organizado, que organiza o livro, que faz tudo, o Luciano, que dá aquele amparo para a história. Sim. Aí ia ser bem complicado sozinha. Nessa... Imagina, tu tens que editar um livro com 24 autores. 2 já é complicado. É complicado. Imagina 24. Tanto é que no próximo ano, que eu faço uma oficina por ano. Sim. Talvez eu faça 2 turmas o ano que vem. Mas uma para iniciantes e uma já para os veteranos. Para os veteranos, que não quero misturar. Mas eu quero fazer com menos gente, porque esse ano o trabalho foi grande. Foi grande, né? Então, só para me entender bem, eu estou fazendo a pergunta entender bem, porque quem está nos observando e está nos vendo, talvez não entenda bem o que é, né? Eu sei bem porque eu participo, claro, sou muito feliz. Mas, então, o ano passado teve uma oficina com os alunos produziram contos, e alguns contos foram selecionados para fazer parte de uma coletânea de livros chamado No Rastro do Tempo. É isso. Sim. Agora, este ano, uma sequência daquele trabalho também, né? O mesmo modo. Os alunos produziram contos, desses contos foram escolhidos alguns que vão para essa coletânea. Sim. Então, é um livro com, acho que quase 50 contos, eu imagino. 50 contos, eu acho. Se não é 50... É por aí, né? Por aí. Tá. Então, o livro já está pronto. Prontíssimo. Vai ser lançado quando? Vai ser lançado nesse sábado, dia 8, às 20 horas, na biblioteca. Na Biblioteca Municipal de Uruguaiana. E o Uruguaiana está convidado, que é um presente nosso para o Uruguaiana, né? É a nossa história. Sim. E tem pessoas que não sabem. São coisas que nem todos sabem, né? A gente traz também tipos populares de Uruguaiana, histórias. E desde da fundação até os anos 70. Então, a gente tem trazendo claro que a coisa. obra não é uma proposta assim de um livro histórico, não, né? A proposta inicial é literatura, é ficção, mas inspirada nesses fatos. Por isso que a gente achou bom fazer no rodapé ali até aonde vai a ficção, até onde vai a realidade, sim, aonde começa a ficção, para não deixar confuso também isso, né? Senão a gente está fazendo serviço, mas tá bacana. Dia 8? Dia 8, às 20 na horas na biblioteca. Tá todo mundo convidado. Todo mundo, Uruguaiana convidado. Que legal. Mais uma pergunta bem interessante que eu gostaria de saber. Os próximos projetos teus, eu sei que tu está trabalhando num romance, eu sei que tu tem outros trabalhos também já de contos, né? Eu estou com um livro, O Abril em Flor, que é um livro
de crônicas, que já está Crônicas, prontinho. tá. Aham. Isso aí já está prontinho, porque eu faço muita crônica Sim. quase toda semana, então eu tenho bastante material para isso. E o outro é mais complicadinho. O outro eu estou fazendo um romance fragmentado. Se a gente se lê do começo ao fim, a página que for, vão entender porque tem começo, meio e fim. Ah, sim. Entendi. Mas juntando, começando do início até o final, são todos os mesmos personagens e é uma história que se completa. Esse é o Véspera do Acaso, legal. e acho que vai ser o livro que eu sentei para escrever. Vai ser esse, porque eu nunca fiz isso até agora. Alguém já disse que briga muito com seus personagens. É o teu caso? Verdade, porque é os personagens verdade. começam a ter a própria vida, né? É ruim matar também, tem uns que a gente tem que matar, eu digo, tava gostando tanto desse. Mas uma coisinha que eu queria falar também, só para não escapar, assim, porque eu acho que o meu trabalho é muito uma equipe, né? A gente é uma equipe. Via Pampa, eu, General Leal, Luciano Desessar. Eu queria falar também da Kitty, né? Que a Kitty eu presentei, a Kitty Cirro, com as capas dela. Ela faz as capas dos meus livros e da oficina sempre vem fazendo as capas, né? Isso aí é um presente. Aliás, todos dão presentes para a oficina, né? A Kitty é artista plástica, né? Artista plástica, maravilhosa. E ela assina essas capas da oficina também. Que legal. Uma dica, então, para quem vai começar a escrever e que está interessado em escrever, ou às vezes até tem insegurança em escrever. O que tu poderias dizer, assim? Se atira de cabeça. Eu sempre digo a mesma coisa, quem não lê não escreve. Se a gente não... dificilmente... A gente pode até reconhecer um talento numa pessoa, mas a gente reconhece quem é a pessoa que leu. O vocabulário é mais amplo, tem mais... É um leque, né, a leitura. Então, eu acho que E quem começou a escrever não pode parar também, porque para um pouco já perde a mão. Então, é ler muito e escrever bastante. Que eu acho que isso aí que faz a gente se manter nessa estrada. Um convite, então, para o pessoal vir para a feira. Pode deixar seu convite. Por favor, está cada vez mais bonito, né? Tá linda essa feira, venham, que tá muito bonita mesmo. A noite aqui tá maravilhosa, temperatura boa, tá tudo muito bom. Valéria, muito obrigado. Eu que te agradeço, por conversar conosco, né? E tenho só que agradecer também, né? Como amigo e como aluno também, né? Pelo que tens proposto, até pela cultura uruguaiana, pelo que tu tens batalhado muito, pelo mundo dos livros, assim, o mundo da literatura. Porque a gente vê cada um se empenhando em divulgar a cultura em vários aspectos, como artes plásticas, música, né? Isso tudo é muito divulgado. E, às vezes, são poucos os que trabalham pela literatura, né? Talvez porque acham que a literatura não precisa de tanto espaço como deveria, né? E eu vejo que tu trabalha muito por isso, né? Todos os teus textos, a gente percebe assim, uma preocupação muito grande com a questão da literatura. Então, eu acho que tu tens feito assim um trabalho fantástico para Uruguaiana. Uruguaiana está assim efervescente em relação à cultura, a livros, à literatura. Isso eu tenho percebido, baseado na minha experiência pessoal, que Uruguaiana é uma cidade privilegiada. E fértil de talentos, é uma coisa impressionante, como tem gente talentosa nessa cidade. Não acho isso muito comum. Exatamente isso. Valéria, obrigado. Querido, eu que te agradeço. Obrigado mesmo.